Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Da Festa Palestra, o nosso podcast da 59 mil. E hoje trazemos mais uma edição do As Quartas Militamos, a nossa pauta semanal sobre diversidade e representatividade. Dessa vez, a gente vai falar sobre racismo estrutural e como ele se aplica na realidade dos brasileiros. E aí, bora militar? As Quartas Militamos! Bom dia, boa tarde, boa noite, militantes. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao quarto episódio do As Quartas Militamos, a pauta semanal sobre diversidade e representatividade da 59 mil, da Júnior de Publicidade e Propaganda da UFRN. Eu sou Pietra, estudante de Publicidade I-59, e vou estar sendo a mediadora desse momento muito importante, como tema uma pergunta que vale a pena parar para pensar. Como o racismo estrutural afeta a negritude no Brasil? Sobre isso nosso papo hoje. Para falar sobre esse assunto, temos uma convidada muito especial e que está sempre juntinho das 59 mil, né? Laura Cavalcante, graduanda e pesquisadora em filosofia no UFRN, professora do cursinho do DCE e hoje é gestora de comunidades na Eureka, detalhe, né, com ênfase em diversidade, isso é muito legal. E a gente fica realmente muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, certo, Laura? Vou falar um pouco sobre você. Oi, gente. Olá, ouvintes. Estou aqui para esse papo super especial. A gente vai falar um pouco sobre racismo, entender algumas nuances, entender alguns desafios. Muito feliz de estar aqui e agradeço muito o convite. Espero que vocês curtam o papo, né, e que sirva para vocês se conscientizarem ainda mais sobre a pauta. Perfeito, perfeito. Certo. Então, o próprio tema, né, como você já deve ter visto aí no divulgações, etc. Então, o próprio tema do episódio de hoje, ele deixa algumas coisas explícitas, né, como, por exemplo, o racismo estrutural afeta as negritudes no Brasil, então, deixa claro que algumas coisas aí já acontecem, mas para introduzir, né, trazer um pouco antes, assim, para a gente poder chegar, de fato, à pergunta, algumas perguntas de base, para deixar o rolê bem educativo, bem acessível. Por exemplo, o Brasil, ele é um país racista? A gente tem algumas noções disso, mas, por exemplo, como que esse racismo estrutural ele atua por aqui, como que ele existe no nosso contexto, e principalmente, o que seria exatamente esse racismo estrutural? Uma pergunta para começar. Eu queria dividir um pouco o racismo e o estrutural. Ele é um conceito uno, mas eu queria começar primeiro falando da palavra racismo. Naturalmente ou normalmente, a palavra racismo sozinha, ela tem um significado pesado, então ela tem um significado de anomalia, ela tem um significado de violência, ela tem um significado de alguém que está fazendo alguma coisa muito errada, e por isso é muito difícil as pessoas enxergarem em si mesmas ou nos familiares atitudes racistas, porque a palavra já traz todo um contexto de algo que não é para ser feito. Porque aí, quando a gente começa a pensar sobre práticas que são silenciadas, práticas que acontecem e que são, por exemplo, inconscientes, práticas que a gente olha no dia a dia, que a gente reproduz, mas a gente não percebe que essas práticas elas são racistas. A gente começa a entender e a ampliar o conceito de racismo estrutural, e é por isso que ele existe. O conceito de racismo estrutural existe para desconstruir o conceito normal e comum que a gente tem de racismo puro, certo? Que é um racismo mais direto, né? Que é um racismo mais desvelado. Enfim, e aí, dentro do conceito de racismo estrutural, a gente tem essa intenção de mostrar como nas entrelinhas, como no invisível, a gente está sendo racista e não percebe. É uma tentativa de mostrar que o racismo é mais natural do que a gente pensa que é, de que o racismo ele é mais natural do que a gente consegue enxergar. Tá? E aí, esse é um conceito que o próprio Silvio Almeida defende, né, que ele é filósofo, ele é um grande teórico aqui do Brasil, ele é advogado também. E aí, dentro da teoria dele, dentro do que ele vem falando, e aí eu acho que é super importante a gente trazer essa referência para perto, né, nesse papo. Ele, inclusive, já deu várias entrevistas, já falou até no Roda Viva também, né, recentemente. E aí ele vai trazer a importância do racismo estrutural, a importância do surgimento dessa desconstrução do que seria o racismo comum, é justamente isso. A gente perceber que a gente olha
a estrutura, e aí ele traz 3 instâncias dessa estrutura, que é a instância econômica, a instância política e a instância subjetiva. Então, economicamente, nós somos racistas, politicamente, nós somos racistas, e subjetivamente, nós somos racistas. E aí, se você quiser, a gente pode adentrar um pouquinho nessas três estruturas. Perfeito, perfeito. É exatamente sobre isso, né? Quando a gente fala sobre o estrutural, não necessariamente apenas locais, como o racismo ele atua na universidade, como ele atua no trabalho, etc. É realmente todas as estruturas que moldam a nossa sociedade. Então, fica livre aí para falar sobre qual você quiser falar primeiro, mas justamente como que esse racismo estrutural atua nessas estruturas, né? Nessas estruturas, de que forma se manifesta? Então, se a gente está falando de um comportamento que ele é inconsciente, né, que a gente não percebe, eu vou trazer um pouco da visão econômica, e aí eu vou falar um pouco de tributos aqui, por exemplo. Quando a gente olha para o tamanho da carga tributária do Brasil, ou até para as oportunidades mesmo, oportunidades de trabalho, oportunidades de entrar nas universidades, a gente começa a perceber que as mulheres negras, por exemplo, são as que estão lá atrás nisso tudo e são as que mais sofrem com essa estrutura racista. Então, se a gente olhar proporcionalmente, donos de empresas, eles pagam tributos. E essas mulheres negras também pagam tributos, mas proporcionalmente, mulheres negras, elas pagam muito mais tributos do que donos ou do que os empresários. Certo? Então, empresários, eles têm dinheiro, eles são ricos, eles enfim, estão aí, talvez por mérito próprio, né, pelo trabalho, mas estruturalmente as mulheres negras ganham menos. Então, as mulheres negras estão mais em trabalhos informais, então elas ganham seus 700, 800 reais, 900 reais no máximo. Né? Então, muitas vezes não tem carteira assinada, muitas vezes não tem nenhuma garantia, mas elas continuam pagando tributos como qualquer outra pessoa, enquanto que a gente olha para um empresário, ele está ganhando seu 1 milhão, 2 milhões de reais por mês e assim vai, né? E lá vai bolinhas. Quando a gente olha a proporção de tributos, ele paga a mesma coisa que essa mulher negra paga. E esse é um exemplo de racismo estrutural. Como é que eu poderia pensar, talvez, uma forma de que essa mulher negra pague tributos, mas que seja proporcional ao que ela ganhe? Então, é como se eu tirasse muito mais do que essa mulher negra merecesse pagar. Sabe? Essa é uma forma de racismo estrutural. Quando a gente olha, aí outro tipo que é o voltado para a subjetividade. A gente vai falar agora de estética. A gente vai falar da mídia, a gente vai falar de como a beleza ela é reproduzida. Nossa, esse é um ponto muito, assim, tipo, para mim, particularmente, eu acho que é um dos que tocam primeiro, né? Que é a parte mais simbólica mesmo. A gente tá muito mais conectado ao símbolo antes, as coisas tipo, como a TV, ela cria as pessoas, ela faz com que todo mundo realmente tenha algumas noções de mundo, o rádio, as mídias no geral, e daí que os padrões, né, as ideias são reproduzidas. Então, até pra gente mesmo, o papo, enquanto estudantes de publicidade, é muito importante entender isso, tocada por esse âmbito do assunto. E aí, falando dessa subjetividade, eu estou falando sobre quem eu sou, como eu me expresso, como eu falo, como eu me sinto segura de estar nos espaços que eu estou. Então, se eu sou uma pessoa que, culturalmente, digamos assim, meu cabelo já é dito como algo que não é aceitável, eu não vejo meu cabelo na TV, eu não vejo meu cabelo nas minhas amigas da escola, talvez, nos âmbitos que eu frequento, eu não vejo pessoas com essa representatividade estética, né? O cabelo crespo, que é a cor da pele, que é os lábios também, né? Os lábios grossos, o nariz mais avantajado, por exemplo. Aí a gente começa a sentir uma insegurança, a gente começa a querer se adaptar a um outro padrão. A gente começa a alisar o cabelo, a gente começa a ter interesse, talvez, até por cirurgias estéticas, a gente passa enfim, aí tem todo um processo de violência e de opressão com relação a essa estética. E essa é a estrutura que o Silvio Almeida fala, né, e ele diz que é a estrutura subjetiva. Não só o Silvio Almeida, né, a Djamila Ribeiro, a Lélia Gonzalez, vários autores. Aí, dentro da estrutura política, a gente poderia falar também, que é um outro exemplo, né, de estrutura, a gente não tem pessoas negras numa boa porcentagem, né, representando essa população negra no Senado,
na Câmara, a gente não vê pessoas. Então, como é que eu poderia pensar em políticas públicas? Como é que eu poderia pensar em inclusão, numa educação voltada para essa população, se eu não tenho pessoas como eu nesses espaços de decisão? Sabe? Então, é um processo de marginalização, de apagamento, de invisibilidade, que ele é praticamente crônico. E aí, eu queria até trazer aqui um pouco, que é o conceito de neurose cultural, que é da Leila Gonzalez. E aí eu queria saber se eu poderia trazer um pouquinho dele. Eu imploro, inclusive, porque particularmente eu não sabia, eu não tinha contato com esse conceito. Então, qual é o termo exatamente? Pode seguir, fica à vontade. Neurose cultural é um conceito um pouco complexo, assim. Enfim, ele tem muitas reflexões, mas eu vou trazer aqui adaptado para a nossa discussão, que é pensar isso para a negritude, né? Então, a Leila, ela vai, dentro dessa estrutura subjetiva, né? Eu falei que tem a econômica, a política e a subjetiva. Dentro dessa estrutura subjetiva, ela vai trazer uma reflexão que é voltada mais para a psicanálise. Como é que psiquicamente ou psicologicamente a gente vai construindo esse inconsciente racista? Como é que a gente vai se dando conta de que uma pessoa preta com cabelo crespo, ela não é bonita? Quando eu vou me dando conta de que a maioria das empregadas do Brasil são pretas e tá tudo bem, bom que ela é preta, né? Assim, ela tá no lugar dela, então a gente sente um alívio em ver pessoas pretas exercendo funções inferiores. Quando a gente vê pessoas pretas em cargos superiores, a gente se choca também. Quando eu vejo eu olho para a presidente da Lacoste, que é preta, a gente se choca, né, por exemplo, e a gente não tá, inconscientemente, a gente é levado a entender que pessoas pretas estão em determinados lugares e pessoas não pretas estão em determinados lugares. E aí, entrando mais nesse conceito de neurose cultural, é tipo isso. Então, existe o patriarcado, e ela entra nessa discussão do patriarcado, em que eu tenho o homem cis branco europeu, né, e aí quem é que vai criar esses homens cis branco europeu? No Brasil é a mulher preta. E aí a gente volta para o contexto da escravidão no Brasil. Então a mulher preta, ela é a mãe postiça desse cara. Aí entrando no conceito, por exemplo, do Édipo, do complexo de Édipo, de Freud, e aí ela usa um pouco da ideia do Lacan e do Freud para a gente entender essa neurose cultural. É tipo assim, no Édipo, o filho se apaixona pela mãe, a filha se apaixona pelo pai, né? É um efeito cruzado. E aí é patriarcal porque traz toda a reprodução da heteronormatividade, né? De que homens ficam com mulheres e mulheres ficam com homens. Enfim, e esse homem branco, ele se apaixona por essa mãe branca, que é uma mãe postiça, mas ele acaba se apaixonando por ela. E aí, com o tempo, isso vai criando um ciclo de que eu desejo uma coisa que é proibida. Isso vai criando um ciclo de violência, porque aquilo que eu nego, eu violento, né? Eu choro por isso e eu vou criando um ódio por essa coisa que eu não posso ter. Nossa, massa. Isso também é muito legal porque traz algumas reflexões sobre, por exemplo, como se dão estruturalmente, aquela coisa toda, os nossos laços de afetividade com pessoas pretas. Então, por exemplo, eu me considero uma pessoa negra, só que, tipo, fui inserida em vários locais de privilégio, então, não necessariamente estava em conexão com outras pessoas pretas, fui ter conexão no final do ensino médio, na faculdade e toda uma outra coisa. Daí, não tive empregadas na minha vida, etc., mas quando a gente para pensar, como, por exemplo, pessoas que realmente estão em um local de privilégio, realmente muito privilégio, e você fica refletindo sobre, eu não necessariamente não sou racista, mas tenho amigos pretos, etc., a gente começa a ver em quais âmbitos se dá, né? Então, é a empregada, que você tem muito carinho, é a filha da empregada, que você acha massa, era o zelador da escola, então, tipo, se os seus laços afetivos, eles realmente se conectam, essas pessoas podem se conectar, mas ainda assim, eles estão em relações hierárquicas, né? De que alguém está acima e alguém está abaixo, normalmente esse abaixo é a pessoa preta, é um momento para trazer para reflexão, né? Em que é baseada essa minha relação? Será que eu me dou afetivamente com essa pessoa? Justamente por causa dessa hierarquia? Se fosse alguém com quem eu estou competindo numa vaga e se fosse meu chefe, eu estaria me expressando por e para essa pessoa preta? Muito massa. Sim, e era justamente nesse ponto que eu queria chegar, da hierarquia. Então, é um ciclo que vai se criando, que a Lélia Gonzalez vai chamando de neurose cultural. Eu estou falando aqui de uma maneira bem simples, né? Bem direta. Existem umas outras implicações, tá?
Mas é bem isso. Então, quando eu começo a criar uma relação de amor e ódio com essa representação dessa negritude, eu entendo que de algum modo eu desejo esse corpo, e aí aqui eu tô falando de como o corpo da mulher negra, ele é fetiche, né, de como ele é desejado sexualmente, mas uma mulher preta, ela não serve para casar. Se for pensar nos meus sonhos, numa moça, num homem para casar, eu nunca vou pensar numa pessoa preta, né? Eu vou pensar num príncipe, em cima de um cavalo branco, e aí tem toda o nosso histórico hollywoodiano, da Disney também, dos príncipes, e aí vai, né? Então, aí continuando, nessa neurose cultural, a gente começa a naturalizar isso, que pessoas pretas, pessoas negras estão numa relação abaixo da minha, mas que eu posso dominá-las. Então a gente começa a criar uma sensação de um controle narcisístico sobre essas outras pessoas. Então o patriarcado branco, ele começa a entender que ele pode dominar, ele cria uma falsa sensação de poder, e aí isso justamente é o que vai formar essa estrutura subjetiva. E isso realmente, tipo, todos esses pontos, eu acho que ajuda a esclarecer um pouco mais justamente o termo estrutural. Porque se ele é incentivado pelas classes que estão dominando a mídia, que estão dominando, né, o que é trazido para a gente, e quem recebe está muito inserido nisso, vive isso todos os dias, e são essas as suas possibilidades, então também é aquele momento que você para entender melhor mesmo sobre como também para as próprias pessoas pretas é complicado identificar isso, né? Às vezes é complicado identificar um ato racista enquanto um ato racista, por exemplo, porque muitas vezes aquilo é dia a dia, são obviedades do cotidiano e etc. Então, acho que é uma reflexão muito interessante mesmo, de verdade, muito considerável para como isso acontece, como eu, pessoa preta, aconteço e várias outras coisas. Daí, retomando um pouco até sobre o que a gente trouxe até aqui. Então, o termo racismo estrutural é mesmo um termo, né? É uma expressão una, como você disse. Uma coisa implica a outra, né? O racismo, ele existe porque ele há nas estruturas, certo? As pessoas pretas, elas vivem isso da mesma forma que, não necessariamente da mesma forma, tipo, as mesmas implicações, mas na mesma sociedade, nas mesmas estruturas que as pessoas brancas estão vivendo e incentivando. Toda uma lógica política e de cultura e de símbolo e etc. Daí, queria, da parte a pergunta mesmo, né, no nosso tema no final das contas, é voltado para como o racismo estrutural, ele afeta as negritudes no Brasil. Como você acha que poderia concluir um pouco mais essa ideia? Como que afeta diretamente? Já dei alguns exemplos aqui, né, de como afeta na prática. Então, afeta a minha economia, afeta a economia preta, afeta a subjetividade preta. E quando eu tenho uma subjetividade preta, que ela é negra, né, para ser mais inclusiva aqui, é negra, eu falo, e quando essa subjetividade ela já é atingida, ela já é violentada de um jeito que, debaixo dos panos, eu sou desejada, porque o corpo preto, masculino, ele também é objeto sexual, né? Mas que, publicamente, eu não sirvo para nada. É uma relação que me confunde bastante. Sabe? Então, inconscientemente, eu sou desejada, eu sou amado, mas, racionalmente, publicamente, eu não sou. Porque eu não tenho acesso a uma educação de qualidade, porque quando a gente olha para a estrutura das escolas públicas, existe uma negligência, de certo modo, né? E quem está nas periferias, quem precisa de dinheiro, não consegue estudar direito e aí precisa ir para os trabalhos informais, e eu não consigo acessar essas oportunidades direito. E aí, isso começa num ciclo, né? Então, começa do básico. Eu tenho essa subjetividade oprimida, eu tenho essa subjetividade violentada. Nossa, e tu falou um termo, enfim, você falou sobre a confusão que existe nessa relação. E uma coisa que me remeteu imediatamente foi sobre o mito da democracia racial. Esse é um bom ponto. Fala um pouquinho sobre. Muito bom. E é justamente essa ideia de que socialmente os negros eles são aceitos, eles são muito queridos, mas eles não estão na política, eles não estão decidindo o futuro do país, eles não estão na mídia. E aí eu falo dessa representação estética mesmo, simbólica, e intelectualmente a gente também não está no mundo. A gente não tem professores pretos nas universidades, a gente não tem artigos científicos, a gente não tem livros, né?
desses cientistas nas universidades. Então, nós somos apagados publicamente, mas, de algum modo, por baixo, a gente é considerado, a gente existe, sabe? E isso, para a gente, é muito confuso, porque eu tenho desejo, eu quero ter uma qualidade de vida interessante, eu quero ter um trabalho, eu quero ter mínimo, sabe? Eu quero ter o mínimo para viver. E quando a gente olha para as periferias, a gente não tem. Perfeito. E é muito bom, assim, pensar realmente com mais carinho, porque eu acho que a democracia racial, talvez como uma teoria bem explicada e trazida com calma, pode ser uma novidade para alguns, mas a ideia dela em si é dia a dia, né? É de que, não, todo mundo no Brasil somos mestiços, todo mundo é um pouquinho preto, então como ser racista num país que todo mundo é misturado, como todo mundo é um pouco preto, no final das contas. E daí o racismo estrutural, enfim, a expressão mesmo, até algumas coisas com base no colorismo, por exemplo, né? Quanto mais preto, pior, quanto mais claro, melhor, mas ainda assim, você é branco por contexto, né? Você é branco por isso, o rolê das minorias políticas. Você é politicamente branco ou politicamente preto. Isso é interessante. Mas, retomando, aliás, a gente já fez a retomada, a gente estava fazendo um diagnóstico, né, na verdade, por isso até muita ênfase, muita euforia nas falas, né? Porque isso mexe bastante. E o diagnóstico, ele não necessariamente é bom, né? O diagnóstico é de que o racismo, ele existe, ele há nas estruturas, ele é incômodo, ele faz com que todo mundo perca de alguma forma. Só que a história preta, ela também é de muitas vitórias, né? É muito bom reconhecer isso, é muito bom falar desse ponto. Então, vou falar um pouquinho também sobre esse processo de desconstrução. Como é esse processo de reivindicação da história, como está sendo no Brasil, até inclusive com isso que rolou há pouco tempo, né, do Black Lives Matter e do apagão, os blackouts nas redes e etc. Quiser falar um pouquinho sobre, dar tua opinião? É muito profundo, muito doloroso perceber que você está sendo violentado e oprimido todo dia. Eu digo, e eu queria trazer que talvez existam dois tipos de pessoas negras. As que reproduzem esse narcisismo branco, que são as que, digamos assim, entre aspas, estão do lado de que não existe racismo. E aqui eu queria tocar nesse ponto, porque realmente existe. E essas pessoas, elas talvez não tenham, de algum modo, enxergado, ou talvez não tenham, de algum modo, tido contato com essa realidade e ainda não desconstruiu. Não tomou conta da própria dor. E aí existe o outro lado, que são as pessoas negras que se identificam com essa dor, vivem essa dor no dia a dia e que observam esse racismo estrutural nos esmagando todo dia. E aí eu quero falar do ponto de vista dessa pessoa que observou essa violência. Até porque eu não tenho como falar do outro ponto de vista. Então, seria melhor trazer uma pessoa que tem esse pensamento aqui para discutir, mas não é o caso, né? E aí, falando sobre essa perspectiva, geralmente acontecem com pessoas que são inconformadas. E esse sentimento de inconformismo, eu não tenho como dizer de onde ele vem, sabe? Mas é algum momento de algum estalo, assim, é tipo um insight, em que eu observo que eu sou filha de doméstica, e aqui eu trago a minha própria experiência. Sou filha de uma ex-doméstica. O tempo inteiro eu estava correndo atrás dos livros da filha da patroa da minha mãe. Os cadernos, olhando as equações matemáticas, olhando os livros de história. Eu era apaixonada pelos livros de história da escola que ela estudava, porque eu não tinha acesso a isso. Inclusive, eu implorava fazer as atividades da moça. E até certa vez a mãe dela proibiu que isso acontecesse, né? Porque não era eu que tinha que fazer a atividade dela, não era ela que tinha que aprender, não eu. Veja, é um processo claro, para mim é um processo claro e objetivo. Por que eu não posso ter acesso a um material desse? É claro, a resposta é óbvia. Minha mãe não tem dinheiro, ela é pobre, não tem como pagar, e eu vou ter que dar meus pulos para poder conseguir um livro desse, ter acesso a um material desse. Mas quando a gente olha para a própria Constituição do Brasil, eu não tenho direito a uma educação? Por que eu não tenho um livro desse? Por que eu não tenho uma educação que, de algum modo, me possibilita potencializar a minha identidade? Mas quando eu olho para a educação, ela não é inclusiva. A própria educação ela não é inclusiva. Eu não tenho autores pretos, eu não tenho o estudo de uma ancestralidade negra, eu não tenho nada disso. Inclusive, é bem recente essa discussão sobre a cultura negra dentro da educação.
Então, é um processo que é muito doloroso. Eu tenho que lutar muito mais para ter uma educação de qualidade, eu tenho que lutar muito mais para ter uma especialização, para ter um curso de idiomas, por exemplo. E aí, mas o que eu queria falar de mais doloroso aqui é o próprio processo de identificação com o mundo. O mundo, ele é esteticamente branco, no discurso ele é branco, nas estruturas é branco, e eu não sou branco. Como é que eu faço para me encaixar num mundo que não é negro, é branco? Quando você percebe essa divergência, aí você começa a ficar indignado com isso. Você começa a cutucar as estruturas e dizer, eu quero participar disso, eu quero estar na política, eu quero estar na mídia, eu quero estar onde seja, e eu quero que outras pessoas que se sintam como eu sejam empoderadas e que não sofram mais com isso, sabe? Tu chegou pertinho aí de onde eu queria trazer agora, inclusive muito fortes essas palavras de verdade, e eu realmente me sinto muito tocada, porque é como eu me sinto, em parte, apesar de todos os privilégios que eu reconheço e falo com toda certeza tive, mas o processo de reivindicação de si, enquanto pessoa preta, é realmente um processo de diferenciação, né? Você vai aprendendo pelo que é diferente. E aí, enfim, quando a gente fala de interseccionalidade, você ainda é pessoa preta, ainda é mulher, ainda é LGBT, e vai, enfim, fazendo vários recortes, ficando cada vez mais pelo processo de diferenciação. Mas aí tu trouxe, né, que é, por exemplo, que é uma sensação minha também, creio que você tenha bastante, porque, enfim, tá na faculdade, com você artigos e tá no trabalho massa e etc. E eu também me coloco assim, tipo, enquanto líder da 59 mil hoje, para mim é algo muito grande, que é o processo de empoderamento. Enquanto pessoa preta para outras pessoas pretas. Isso não é o que uma pessoa preta faz para pessoas brancas. O empoderamento é eu para os meus, muitas vezes. É justamente nisso. Já fez o diagnóstico, a gente constatou que é doloroso, que é pesado, mas que existe a possibilidade de alguma salvação. A esperança, ela não morreu. Então, até para a nível de aprendizado, reflexão e exercício, porque é um exercício, como que a gente, e daí já é uma pergunta para ir concluindo um pouco o papo, como que a gente consegue ajudar esse processo de melhoria mesmo da sociedade, porque, enfim, é algo assim, melhorar. Melhoramos enquanto pessoas, melhoramos enquanto sociedade. Então, como está realmente protagonizando ou apoiando, dando suporte de alguma forma a essa luta antirracista, a esse processo antirracista de, enfim, sermos cada vez mais inclusivos? Uma pergunta super importante, né, e que todos querem saber como ajudar, como ser antirracista, mas é um processo que pode demorar um pouquinho, sabe? Ações que a longo prazo. Já trazendo um pouco do trabalho que eu faço hoje, né, na Eureka, que é a gestora de comunidades, é entender, acho que o primeiro passo é entender essas dores, é ouvir, e você não precisa ouvir só de acadêmicos, você pode ouvir de pessoas que estão ao seu lado, e o que pode ser complicado, porque quando a gente olha para as bolhas, das pessoas que estão em classe média alta, das pessoas que são não negras, eu não vejo que é tão normal ter amigos negros, ou ter colegas negros, enfim, ou ter namorados negros, sabe? Justamente por causa dessa estrutura psíquica que a gente tem, né? Que eu não me atraio por pessoas, eu não caso com pessoas negras, enfim, toda essa discussão. Mas nesse processo de escuta, ele tem que ser um processo de escuta consciente também e cuidadoso, porque você não pode só olhar para qualquer pessoa negra e dizer, e aí, fulano, diz aí o seu sofrimento para mim. A pessoa tem que estar disposta, tem que estar num ambiente que seja favorável. Então, grupos de debate, grupos de discussão no seu trabalho, não sei, no seu bairro, no seu condomínio, sabe? Na sua paróquia, né? Na sua igreja. Existem vários ambientes em que a gente pode falar sobre esse tema. Então, é ouvir, mas ouvir com cuidado. É ouvir, mas ouvir, não tentando reproduzir mais uma vez essas opressões. Eu estou aqui enquanto negra, mas porque eu estudo o assunto. Então, não é qualquer pessoa negra também que está disponível a falar sobre isso. Nem todo negro é obrigado a falar sobre racismo. Aí vem uma outra pergunta também, né, junto disso, que é, pessoas brancas podem falar sobre racismo? Podem e devem. Mas, de novo, tendo essa consciência, né, tendo a consciência do lugar de fala, tendo a consciência de em que momento falar. Depois que eu entendo as estruturas, eu entendo os meios em que essas pessoas circulam, e que eu circulo e essas pessoas não circulam, por exemplo. Aí, trazendo um pouco do trabalho que eu faço, é pensar em processo seletivo, por exemplo. O processo seletivo é uma porta de entrada super possível, sabe?
Então, olha para o seu grupo da igreja e olha quantas pessoas são pretas. Olha para o seu grupo de amigos, olha. Não que você vire um caçador de pessoas pretas para tornar o seu grupo de amigos inclusivo, mas olha mesmo assim para as pessoas que são apresentadas para você. Quantas pessoas que são apresentadas para você são negras, sabe? Quantas pessoas negras são referência de conteúdo, de referência de cinematográfica, de música, sabe? Enfim, e aí é pensar nessas ações mais práticas. Processo seletivo, ler pessoas pretas, ouvir pessoas pretas, tornar talvez o ambiente mais realmente. E aí quando eu falo inclusivo, né? Quando eu falo inclusivo, é realmente inclusivo, né? Sem que essa pessoa ela se sinta um corpo estranho, num espaço que é estranho, tipo, sem forçar que esse ambiente seja realmente acolhido. Como é que eu torno um ambiente acolhido para pessoas negras? Tendo mais de uma pessoa negra no espaço. É só eu sou a única pessoa negra dentro de uma empresa. Essa pessoa ela não está num ambiente que é seguro para ela. Ter pelo menos uma porcentagem, 15% de pessoas negras, 20% de pessoas negras, num ambiente que essa pessoa possa trocar vivências, possa trocar ideia. É que eu poderia ficar falando anos, né, de ações que poderiam ser feitas, mas ouvir, entender e tornar os espaços acolhedores para que essas pessoas se sintam pessoas que podem realmente habitar esses espaços, porque normalmente a gente não se sente. Então, se eu estou sei lá, num espaço um espaço empresarial, por exemplo, eu tenho que ter outras referências perto de mim que a gente possa discutir, não um corpo estranho que eu estou só dando ideias diferentes, né, fazendo a diferença ali, seja só o totem, digamos assim, daquela empresa. E totem que tu falou, inclusive, muito boas as colocações. Totem é um termo muito, muito pertinente, né? Justamente essa noção de, por exemplo, a empresa que é inclusiva, mas tem uma pessoa negra, e daí essa pessoa negra ela é exposta em todos os cantos, ela é citada em todos os locais, e daí ela vira um símbolo de vitória. Olha só como a minha empresa ela realmente é inclusiva. Ou aquele seu único amigo preto, não tenho condições de ser racista, olha meu melhor amigo. Enfim, daí essa pessoa ela é utilizada enquanto argumento para alguma outra coisa, que não necessariamente é com base na vivência dela, é com base nas experiências, em o quanto ela consegue ou pode falar sobre isso, mas é com base exclusivamente nela, por ser preta. Então, queria dar ênfase mesmo a esse ponto, que é a consciência mesmo de expandir os seus horizontes. Daí, ter mais referências, entender que, por exemplo, eu já vi, por exemplo, mulheres realmente, por exemplo, que eu falei agora, mas enfim, muito interessadas pela discussão feminista, por exemplo que eu falei, mas que tinham medo de ler sobre feminismo negro, porque eles achavam que talvez estivessem invadindo um local que não era delas por não serem pretas. Só que expanda seus horizontes, entenda sobre feminismo negro, que você entende cada vez mais sobre feminismo, entenda sobre empreendedorismo negro, que você entende cada vez mais sobre empreendedorismo. Então, até nesse âmbito de referências, teria alguma coisa para indicar, alguns nomes, você já citou alguns, mas se quiser retomar também seria muito bom para poder gravar na memória, ou galera que está, enfim, na música, ou no cinema, YouTube, nas empresas como um todo, algo que você queira trazer que você acha interessante, na academia também? Tenho algumas indicações. Para condensar um pouco dessa discussão que eu trouxe aqui, uma das autoras que eu tenho me aproximado recentemente é a Grada Quilomba. Não é só filósofa, mas ela é artista também, é bem eclética, assim, ela faz várias coisas. E ela junta um pouco dessa reflexão política, dessa reflexão psicanálise, né, que eu trouxe da Elia Gonzalez. Ela transforma isso numa experiência visual. Essa é uma indicação que eu queria trazer aqui para falar e para reforçar um pouquinho a ideia de narcisismo. Uma falsa noção de domínio, uma falsa noção de poder, uma falsa noção de hierarquia que existe com as pessoas que são não negras, pessoas não negras. Então, a arte dela, a filosofia dela traz essa desconstrução, né? Então, como eu faço para ser antirracista? Saindo de um pedestal narcísico, em que eu tenho livre acesso a boas oportunidades, enfim, para olhar o mundo e dizer, não, o mundo é do jeito que é, porque ele é assim. Então, essa posição de Narciso, ele traz justamente essa sensação de conformismo,
de olhar para tudo isso e dizer, eu não posso fazer nada, esse é o Brasil. Então, a Grada, ela convida a gente a pensar o inconformismo junto com as pessoas negras que estão inconformadas. Porque é muito difícil, quando eu estou conformado, eu tô tranquila, eu tô aqui no meu privilégio, eu tô aqui na minha casa, eu tô com a minha comida, com o meu salário, tá tudo muito bem. Então é muito difícil entender o outro sem sentar também, sentar na mesma energia, sem entender esse inconformismo. Então, a Grada convida a gente a ser inconformados juntos e pensar essa transformação juntos. Então, é o convite que eu queria trazer aqui, para a gente entender esse inconformismo juntos e a gente compartilhar esse inconformismo, né? E a partir desse inconformismo a gente pensar nessa mudança. Além da Grada Quilomba, eu queria trazer também aqui o Instagram da Afroestima, é feito pelo Mauro Baratio. Ele dá dicas super práticas, como a gente percebe o racismo do dia a dia, de como a gente, às vezes, reproduz certas práticas achando que é certo, mas que não é tão bom assim, né? Acaba fazendo outras pessoas se sentirem tristes, né? Enfim, a famosa opressão. Além dele, tem podcast também, tem o podcast Ideias Negras, tem o podcast Mamilos, que inclusive tem um episódio sobre afrofuturismo, que é muito interessante. Afrofuturismo é justamente pensar a ficção, pensar a literatura também de uma maneira mais negra, né, voltada para a população negra, isso é bem legal. E músicos, tem vários, né? Tem o Rashid, tem o Emicida, mais a Larissa Luz. E tem um Instagram muito bom também que se chama Afrolatinas, voltado para mulheres negras. E aí traz também eventos, traz discussões. Acho que é importante, não só as pessoas pretas participem de eventos pretos, sabe? Pessoas não pretas também. É importante participar para estar ouvindo, para aprender também, porque às vezes a gente não fala, não sabe se comportar, né? As pessoas não negras não sabem se comportar em ambientes como esse. Aí, nesses ambientes, a gente vai aprendendo, a gente vai errando também, porque a transformação vem do erro, né? Então, a gente tá aprendendo a errar. Assim, a gente pode pensar essa transformação, a gente pode pensar e praticar esse antirracismo. É muito bom, né, essas referências, assim, bem próximas do dia a dia, que daí você vai estar rolando o seu feed e olha só, uma pessoa preta fazendo algo massa e que não é um evento, não vou estar parando para ver isso e etc. Você vai ficando mais próximo mesmo. Enfim, a gente já está caminhando mesmo aqui para o final, certo? Eu acho que nosso papo por hoje vai ser mais ou menos isso. E em nome da 59 mil, eu queria realmente agradecer que você aceitou o convite, realmente é muito especial estar aí ajudando, educando essa veia de professora que a pessoa nunca perde. Realmente muito grata por isso. E tá ampliando o nosso vocabulário, é isso que eu sinto, assim. Entender mais alguns outros termos, ou alguns que a gente já escutava, mas não sabia como aplicar. Enfim, palavras novas, aumentar o vocabulário é realmente esse o termo. Saber o que falar, como falar melhor, e o que escutar, a quais palavras estar atento, quais atitudes estar mais atento, atenta, atente, enfim, várias coisas. Então, é basicamente isso. Tipo, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, por ter falado tudo que você, enfim, de alguma forma conseguiu falar. E sei que esse papo se prolongaria pra caramba, infinitamente. Mas, enfim, muito obrigada. Quiser falar alguma coisinha para encerrando com a gente? Estou muito feliz de estar aqui, compartilhando esse papo. E por último, eu queria dizer que sejamos antirracistas, que saiamos das nossas caixinhas e que pensemos o outro. Pensando o outro é que a gente consegue pensar a nós mesmos de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais justa. Perfeito, perfeito. E é sobre isso, sabe? É exatamente sobre isso. Sobre como inserir isso no dia a dia, como tá lembrando que o termo luta antirracista ele não é em vão, é uma luta. E o antirracismo, ele é essa revolução selvagem mesmo, nossa, assim, de dentro para fora, de fora para dentro, e que ela tem que estar realmente inserida em tudo que a gente faz de alguma forma, lembrando pelo menos sobre isso, e que a gente não deixe esse tipo de discussão se banalizar. A gente sabe que há pouco tempo ele estava muito em alta, já teve uma caída, mas enfim, que isso não vire só um espaço, não um pontinho ali no espaço e tempo das oportunidades que surgem na mídia como um todo. É isso, galera. Eu espero muito que vocês aproveitem esse conteúdo, tanto quanto eu consegui aproveitar também nesse momento, e que esse papo aqui ao vivo conseguiu proporcionar várias coisas, mas ele vai estar aí registrado para
as vezes que precisarem ser retomada ou compartilhada, inclusive, isso eu imploro, por favor. Se tiverem interesse nesse tipo de aprendizado, saibam que ele não acaba aqui, não acaba por aqui, certo? Então, 59 mil, sigam a gente lá no Insta, no Spotify, no YouTube, compartilhem esse episódio e a gente realmente espera vocês numa próxima quarta, com mais umas quartas militamos, e é isso.